Bom, então aqui é só um mapinha, né, apresentando aqui uma ilustração, né, de algumas espécies vegetais que caracterizam, né, cada bioma brasileiro. Claro que umas, inclusive, já aparecem em um ou em outro, não são exclusivas, né, endêmicas, exclusivas de um único domínio morfoclimático. Como, por exemplo, aqui, ó, a palmeira buriti, aparece como representando aqui o estado, né, o Distrito Federal, enfim, o estado de Goiás, mas ela é uma característica de faixa de transição. Então você pode encontrar elas junto aqui no Maranhão, né, também no Piauí, na Bahia, aqui em Rondônia, enfim. Você encontra o Buriti, o Babaçu, né? Está aqui mostrando destaque para o Maranhão, mas é muito comum aqui em Rondônia. Aqui em Rondônia dá-se destaque a xixá, também castanheira, né, que é muito característica aqui da nossa região, as seringueiras lá do Acre, enfim. É apenas uma ilustração, né, da grande variedade de espécies vegetais que nós temos em nossos domínios morfoclimáticos, tá? Então, começando agora em si os domínios, nessa parte da aula, essa primeira parte da aula, nós vamos estudar três grandes domínios morfoclimáticos: domínio amazônico, domínio cerrado e o domínio das caatingas. Em uma outra aula, nós vamos ver os mares de morro, as araucárias e as coxilhas, né, ou os pampas, tá bom? Então, nós vamos começar pelo bioma ou pelo domínio, como nós estamos tratando, domínio morfoclimático da Amazônia, né, o domínio amazônico. Então, vamos ver as principais características deste domínio. Então, o domínio, né, amazônico tem algumas características específicas, principalmente ligadas aí à questão do relevo. Como nós vimos no mapinha lá no início da aula, né, apresentamos aqui uma grande presença da planície amazônica, devido à existência, né, de uma grande bacia hidrográfica que é a bacia amazônica, mas também apresentamos aí depressões, nós vimos também a planície do Guaporé, né, apresenta também depressões e também várias áreas de planalto, como planalto residual sul-amazônico, né, e que tem uma grande importância aqui na formação da nossa estrutura e do nosso relevo, tá? Então, um pouco mais aqui, como se esse material já está disponível para vocês lá no AVA, vocês podem estudá-lo, né, apreciá-lo e ver como que ele melhor pode ser utilizado por vocês. Então, gente, a maior parte, né, do domínio amazônico ele é caracterizado pelas terras baixas, né, como a gente já comentou, é onde há o predomínio aí também da acumulação de sedimentos. Por quê? Porque tem grandes rios, e os rios são os maiores transportadores de sedimento da natureza. Então, as águas dos rios, quando elas correm, elas estão transportando, né, no seu interior diversos tipos de sedimentos. É só você pisar, né, no fundo do rio, você vai ter areia, pedrisco, enfim, diversas granulometrias diferentes de sedimentos. Então, nós temos esse predomínio das terras baixas pela grande quantidade de planície. E lembre também que o rio, né, o rio Amazonas, por ser um dos maiores rios e, consequentemente, maiores transportadores de sedimento, ao longo dos bilhões de anos, né, de idade evolutiva da Terra, o rio também vai desgastando e sendo um grande agente de desgaste do relevo. Então, se nós temos grandes rios, nós vamos ter um relevo geralmente mais baixo, porque durante esses milhões de anos o rio vai fazendo um trabalho de desgaste, né, do relevo e levando sedimento para outras áreas. Então, também os domínios amazônicos são conhecidos como domínios das terras baixas pela grande quantidade, né, de áreas de baixa altimetria ou de baixa altitude, né, em relação ao nível do mar. O clima característico desse domínio amazônico, né, é o clima equatorial, que tem aí, né, tem uma qualidade de ser um clima quente e úmido, né, e região de baixa latitude, ou seja, estamos próximos à linha do Equador, próximo ao zero de latitude, tá? Apresentando médias térmicas mensais aí em torno de 24 a 27. Isso aqui são médias, né? Médias térmicas. Sabemos que temos cidades aqui em Rondônia que constantemente o clima, a temperatura, perdão, é em torno de 35, 34, 33, 32. Só que isso aqui é uma média, né? De 24 a 27. Porém, nós sabemos que cotidianamente essas temperaturas podem ser bem mais elevadas. A amplitude térmica anual, ou seja, a diferença de temperatura média, né, entre os meses mais quentes e mais frios, é uma amplitude baixa, varia em torno de 2 graus. A amplitude térmica, para quem não lembra, é essa variação de temperatura entre a temperatura mais alta e a temperatura mínima.
Então, quantos graus nós temos de amplitude entre uma temperatura e outra? A média aqui para a região, para o domínio amazônico, é baixa, uma baixa amplitude térmica, em torno de 2 graus. Não é diferente, como a gente vai ver para a Caatinga, que tem uma elevada amplitude térmica, saindo de temperaturas altíssimas durante o dia para temperaturas baixíssimas durante a noite, semelhante, né, aos desertos ou semidesertos. Então, os índices pluviométricos chamam a atenção, né, para a nossa região, porque são muito elevados, em torno aí de 1.500 a 2.500 milímetros por ano, né, chegando a atingir 4.000 milímetros, 4.000 milímetros. Né? O período de estiagem é curto, em algumas áreas, né, e é uma região marcada por chuva o ano inteiro. O período de estiagem para nós é esse período de maio até agosto, e depois já começam a surgir chuvas de forma esporádica. Mas o regime pluviométrico do domínio amazônico é extremamente alto, né? Entre 1.500 a 2.000 milímetros, passando, né, aí chega em alguns lugares até 4.000 milímetros por ano. Né? Então é muita chuva para uma região. Aqui temos um climograma de um lugar chamado Uaupés, no Amazonas, que mostra, né, aquela relação que eu mostrei há pouco no outro gráfico, a quantidade de chuva e a variação de temperatura. Então, como aqui no domínio amazônico nós temos muita chuva e uma média de temperatura geralmente que não oscila muito, nós vamos ter para essa localidade, né, veja esse gráfico aqui embaixo, são os meses do ano, ó, janeiro até dezembro. Então, cada mês tem uma barra, essa barrinha azul é a quantidade de chuva em milímetros, né, expressa por esses dados aqui na lateral do gráfico, e do outro lado nós vamos ter as temperaturas que são medidas por essa linhazinha que está em verde aqui, mas ela pode aparecer de outras cores, inclusive de vermelho, em alguns climogramas. Então, nesse local aqui no Amazonas, nós temos chuva praticamente o ano inteiro, praticamente não, o ano inteiro em grande quantidade. Né? Então, temos aqui nos primeiros meses do ano, até maio, mais chuva, né? Depois diminui um pouco, aí, consequentemente, a temperatura aumenta, e a partir de dezembro começa a chover muito novamente. Então, isso aqui varia muito de um domínio morfoclimático para o outro, beleza?